Boa tarde, pessoal do nono ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá? Continuando aí o conteúdo da Segunda Guerra, certo? E hoje vamos discutir, né, a expansão nazifascista e alguns acordos que foram feitos antes, né, da eclosão do conflito, no caso da Segunda Guerra Mundial, certo? Antes disso, vamos aí passar pelas atividades, né, da aula de ontem, tá certo? No caso aí, no livro didático, página 31, tá bom? E aí vocês vão analisar essa imagem que, no caso, é o 6º Congresso, tá, do Partido Nazista, ocorrido em 1934. Tá? Ele vai reunir aí cerca de 30 mil pessoas na cidade alemã de Nuremberg, um ano após Hitler se tornar, né, chanceler, né, se tornar o político com mais poder aí na Alemanha, tá certo? Então, a primeira questão seria o seguinte: qual a aceitação das ideias nazistas pela população alemã? Tá? No caso, Hitler, quando chega ao poder, e antes disso, ele já tem a ideia de romper com as imposições do Tratado de Versalhes, certo? Além disso, ele tem uma política, né, centralizadora, claro, mas ao mesmo tempo ele vai recuperar, né, a economia alemã, ele vai dar um dinamismo maior à economia alemã e isso, claro, vai gerar empregos, tá certo? E isso vai, essas ideias, na realidade, vai ter uma aceitação muito grande da população, inclusive, como vocês veem na foto, a quantidade de pessoas, né, que vão participar desse encontro, né, desse congresso do Partido Nazista. Tá? Então, as ideias, não era toda a população, claro, mas grande parte dessa população aceitou essas ideias, tá? Inclusive porque Hitler conseguiu, né, minimizar a crise da qual a Alemanha estava passando, além de romper com o Tratado de Versalhes, que impôs, né, muitas penas à Alemanha, certo? Na segunda questão, quais seriam as principais ideias defendidas pelo Partido Nazista, né, com o intuito de chegar ao poder, certo? Aí, claro, tem o rompimento com o Tratado de Versalhes, tem o não pagamento das dívidas também, era uma das ideias, o sentimento de vingança, né, que ele criou esse sentimento de revanchismo, de vingança, principalmente com a Inglaterra e com a França. Então, tudo isso aí, claro, também com a União Soviética. Então, tinha toda essa questão aí, todas essas ideias que fez com que Hitler chegasse aí ao poder, tá certo? Então, essa é a atividade da página 31. Passando aí para a página 32, tá certo? A primeira questão é sobre a Europa no período entre guerras, cenário verdadeiro ou falso. Tá? Então, primeira aba. O fim da Grande Guerra, com a derrota da Alemanha, levou os países aliados a pensar em um período prolongado de paz no continente. Eles pensavam nesse período de paz no continente? Podemos dizer que sim. Por quê? Porque, por exemplo, não foi criado a Liga das Nações, que era uma forma de... seria um órgão, no caso, que era para, não concebeu, que era para colocar sempre, né, ter essa intervenção e fazer com que as potências, os países conseguissem ficar em paz, sem conflito, tá certo? Então acreditava-se que com a derrota da Alemanha poderia se pensar em um período muito longo sem guerra, sem conflitos, tá certo? Claro que isso não aconteceu, mas com o fim dela eles pensavam dessa forma, tá? Aliás, aba 2, né? A ascensão do nazismo na Alemanha foi um dos principais fatores para que a Europa voltasse a se armar. Sim, com certeza. O próprio nazismo, né, passa a se armar, tá certo? Então, a França, a Inglaterra, tá? A própria União Soviética também, claro, a União Soviética estava em um processo de ascensão já na década de 20, então com a ascensão do nazismo, todas essas potências passam a se armar, porque a qualquer momento eles achavam que iria
acontecer um conflito. Então, as duas primeiras verdadeiras, tá certo? A terceira, a Alemanha perdeu a Grande Guerra, mas manteve seu território intacto, graças à atuação de seus ministros. Claro que não, né? Vai perder aí territórios para a França, vai perder boa parte de suas colônias, tá? Então, a aba 3 é falsa. Aba 4, a criação da Liga das Nações não conseguiu evitar que partidos de extrema-direita chegassem ao poder na Itália e na Alemanha, pregando a vingança contra os vitoriosos da Grande Guerra. Então, a Liga das Nações, ela meio que foi não teve, né, grandes influências dentre esses conflitos, não consegue impedir a ascensão desses partidos, né, que pregavam aí a vingança contra os vitoriosos da Grande Guerra. Então, essa afirmativa está correta, certo? Então, a sequência aí é VVFV, certo? Ainda na página 32, tá? É a questão 2 aí, para a gente analisar. Sobre o governo de Adolf Hitler, né, e a Alemanha pós-guerra, analise as afirmativas a seguir. Hitler, ao chegar ao poder, correspondeu aos anseios da população alemã pelo fim do desemprego e pela volta da estabilidade econômica. Tá? Então, a afirmativa correta, eu acabei de falar para vocês, né, que ele conseguiu estabilizar, ele criou uma nova dinâmica, né, minimizou a crise na Alemanha. Tá certo? Ele correspondeu aos anseios da população, inclusive é essa população que vai apoiá-lo, tá? Por esse e inúmeros outros motivos. Certo? Afirmativa 2. A manutenção e o respeito às cláusulas do Tratado de Versalhes caracterizaram a Alemanha nazista? Claro que não. A primeira já era uma das ideias, antes de Hitler chegar ao poder, que era romper, né, com as cláusulas, com a imposição do Tratado de Versalhes. Então, a afirmativa 2 está errada. O Partido Nazista, com o objetivo de se fortalecer no poder, estabeleceu intensa perseguição aos socialistas alemães? Sim, com certeza, tá certo? Então, afirmativa 1 e 3, né, está certa, no caso, a resposta, a letra correta é a letra D, tá? Então, essas são nossas atividades, e agora vamos dar continuidade aí ao assunto, certo? Que no caso é o expansionismo, né, nazi-fascista, certo? Essa imagem aí tem no livro de vocês, no livro de atividades, lá na página 15. Né? Então, o que é que acontece, né? A partir do momento que tanto o Mussolini quanto o Hitler chegam ao poder, não só quando eles chegam, mas quando eles se fortalecem. Tá? O Hitler, por exemplo, vai estabelecer um governo ditatorial, tá? Vai colocar fim à República de Weimar, tá certo? E aí vai ter uma política intervencionista em todos os setores da sociedade, e é aquela questão que eu tenho falado para vocês de regimes totalitários, né? É um regime total. Então, o governo de Hitler, ele vai estar em todos os lugares, até na mentalidade das pessoas, certo? Um governo ditatorial, intervencionista, um governo total. Tá bom? Em 1936, Hitler, né, vai fazer uma aliança com países que eram próximos a ele ideologicamente, tá? Como a Itália, que saiu, né, mesmo se voltando, né, na Primeira Guerra contra a Alemanha, indo para o lado da Inglaterra, ela meio que não recebe aquilo que achava que ia receber com a vitória, né, dos ingleses. Tá? E aí o que é que acontece? Né? Itália, Japão e Alemanha acabam, o Japão, por exemplo, estava aí se expandindo, né? Estava invadindo a Manchúria, parte da China, tá certo? Dominando ali aquela região do Pacífico. Então, Itália, Japão e Alemanha fazem um pacto anticomitê ou anticomunista, que podemos chamar, né, do eixo Itália, Japão e Alemanha, certo? Vai ser mais conhecido pelo eixo, certo? Antes disso, em 1935, o próprio Hitler, né, ele vai romper com o Tratado de Versalhes, né, afirmando que as dívidas já estavam saldadas. Tá? Em 1938, com o apoio da Itália e do Japão, Hitler iniciou a sua política de expansão, tá? Anexando os Sudetos. E aí que é interessante, porque os Sudetos ficavam na Tchecoslováquia.
tá? Eram montanhas, só que qual o significado disso, né? É que nessas regiões tinham muitas pessoas que Hitler consideravam da raça ariana, por isso que ele anexou os Sudetos, certo? E essa expansão, né, que era chamada, né, de espaço vital pelo Hitler e pelo seu governo, seria a expansão, né, a conquista e anexação de territórios que tivessem pessoas com a raça ariana, certo? A questão aí, que ele colocava muito a questão da eugenia, né, que os bem-nascidos governariam o mundo e os mal nascidos seriam escravos ou seriam mortos, tá certo? Então esses Sudetos, eles foram anexados nesse sentido, né, porque lá continham pessoas da raça ariana, descendentes aí dos saxões, se não me engano, acho que é isso, tá certo? E aí, pessoal, a Liga das Nações, né, vai se manifestar, tá? Por quê? Porque a Inglaterra e a França, elas vão, né, recorrer à Liga das Nações para que Hitler parasse com o seu projeto expansionista, certo? Já tinha anexado parte, né, da Tchecoslováquia, parte da Polônia também, já tinha anexado a Áustria, certo? Então, e o que é que acontece? Né? Vai ter uma conferência, a Conferência de Munique, em 1938, no qual tanto a Inglaterra como a França querem que Hitler pare, né, com essa expansão e faz com que o Hitler, na realidade, assine um documento, tá, e dizendo que vai parar com sua expansão. Porém, dentro desse documento dizia que Hitler continuaria, tá, com as regiões, com os territórios que já tinham anexado. Ele apenas ia parar. E aí já podemos pensar, né, por que a Inglaterra e a França tinham agido dessa forma? Podemos pensar, e é simples, né, que desde 1933 que Hitler, o governo nazista, estava aumentando sua força bélica. E nesse momento, em 1938, a Alemanha já tinha uma força aérea, acho que a mais poderosa, né, da Europa, tá, com uma força, né, militar muito grande. Então, nem a Alemanha nem a França, aliás, nem a Inglaterra nem a França queriam um combate, um conflito, porque poderiam, né, sair perdedores, fortalecendo assim mais ainda o sistema nazista, o governo nazista. Tá certo? Claro, a gente vai ver depois que Hitler não segue, né, esse resultado, né, da Conferência de Munique, tá certo? Inclusive, em 1939, ele vai firmar um outro pacto, tá? Um pacto de não agressão com a sua principal inimiga, no caso a União Soviética. É um pacto chamado Ribbentrop-Molotov, tá certo? Que podemos chamar também de Pacto Nazista-Comunista, tá? No qual a União Soviética não iria entrar em conflito com a Alemanha caso a Alemanha anexasse a Polônia. Tá? Além disso, a Alemanha cederia uma parte, no caso a parte oriental, né, da Polônia, para a União Soviética. Tá? Claro que depois a Alemanha vai atacar a União Soviética, mas de início era esse pacto, né, tinha essas características, certo? Então, percebam aí, né, como o Hitler ele vai se arquitetando, né, ele vai trabalhando, tá? Ele vai formando aí um plano para que as suas ações tenham resultados positivos, certo? E aí tem uma chargezinha da Conferência de Munique, tem até no livro de vocês, tá? O pior surdo é aquele que não quer ouvir, tá? No caso tem o Hitler e essas moças, no caso são a Tchecoslováquia, a Hungria, acredito que tem a Áustria aí também, a Polônia, tá? E aí esse rapaz que está em pé, se não me engano é o ministro inglês, tá? E aí ele faz: há muito tempo que o senhor está aí comandando minha afilhada. Falemos claro, as suas intenções são boas? E o Hitler responde: não, senhor. E o ministro, né, fala novamente: ah, bem, pensei que as suas intenções não eram boas. Então, assim, isso mostra, pessoal, que o Hitler está se expandindo, né, está expandindo seus territórios, está anexando territórios, e nem a Inglaterra, nem a França e nem a Liga das Nações fazem nada. Tá?
porque, já expliquei, eles tinham medo de um confronto, né, tinham medo de perder uma guerra contra a Alemanha, certo? Aqui tem o Pacto Ribbentrop-Molotov, tá, de 1939, aí vocês podem perceber que essa parte, né, leste, essa parte da direita aí, que tem a bandeira da União Soviética, seria a parte que seria o corredor, né, corredor polonês, que faria parte aí que seria, no caso, pelo Pacto Ribbentrop-Molotov, parte da União Soviética. A outra parte, a maior parte, claro, seria da Alemanha nazista, tá certo? E aí tem outra charge, né, o casamento, né, entre o Hitler e o Stalin, tá? E aí a tradução dessa charge seria que quanto tempo duraria a lua de mel entre Hitler e Stalin, né? Uma charge aí da época, tá certo? Que não durou muito, inclusive os soviéticos foram um dos fatores, a entrada da guerra da União Soviética foi um dos fatores para que a Alemanha sucumbisse, tá, em 1945. E aí chegamos aí à declaração do conflito, né? Em 1938, Hitler anexou a Áustria e parte da Tchecoslováquia. Em 1939, invadiu a Polônia. Tá? Então, a invasão da Polônia não diria o estopim, mas o início da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Após a invasão da Polônia, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, e aqui a gente pode perceber que, no caso, vai ser uma guerra entre França e Inglaterra, tá? Nessa primeira fase, né? E a Alemanha, tá certo? Depois vai ter a entrada dos Estados Unidos, a entrada da União Soviética e outros países também vão, né, participar, tá? Mas essas primeiras, claro, a Itália também, né? Itália, Alemanha, França e Inglaterra, certo? Fase de conflito, né? Primeira fase, vamos ter as vitórias do eixo. Segunda fase, um equilíbrio de forças, que é no momento que os Estados Unidos e a União Soviética entram na guerra. E entre 43 e 45, que é a terceira fase, vitória dos aliados e a derrota do eixo. Tá certo? Mas isso aí é para uma próxima aula. Né? Na próxima aula a gente vai entrar aí caracterizar essas fases, tá certo? Cada fase dessa vamos caracterizar e vamos ver muito mais coisas aí sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, vocês vão anotando aí, qualquer dúvida, vão deixando aí no chat que eu vou responder, certo? Então, tenham uma ótima tarde e até mais.